bolso do casaco, da jaqueta. Saúde os irmãos com a paz de Deus. Agradeço grandemente a oportunidade. Confesso que as pernas tremem mesmo em estar aqui em cima. É bem complicado. Mas seja feita a vontade de Deus, porque não é eu que faço, mas sim o Espírito Santo. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, aqueles que têm, no livro de Juízes, capítulo 6, verso 11. Todos acharam? Então lemos em nome do Senhor Jesus. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Biesrita e Gideão seu filho. Estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Até aqui nessa noite. Israel, no tempo que Gideão foi levantado, ele sofria, no livro de Juízes em si, Israel passava por uma fase complicada espiritualmente, porque se eles não tivessem um líder à frente, eles se desviavam do foco. Eles perdiam o foco no Senhor e buscavam adoração em outra coisa. Qualquer ídolo, qualquer altar que se levantasse, os israelitas adoravam no tempo dos juízes. Antes de Gideão foi levantado Débora. E quando Débora reinou, o povo por 40 anos teve paz. No tempo de Gideão, só que Débora veio a falecer e Israel novamente veio adorar a outros deuses. No caso, no tempo de Gideão, era Baal. Gideão era de uma tribo pobre, era de família pobre, da tribo de Manassés. E mesmo assim Deus não olhou para isso. Deus não olhou para o tamanho de Gideão, Deus não olhou para quem Gideão era, mas sim para o coração de Gideão. Quando ele foi chamado, Israel sofria a opressão dos midianitas, que era um povo que vinha como gafanhoto e tomava tudo que Israel tinha conquistado até aquele momento. Eles destruíam os campos, eles roubavam as ovelhas, os gados de Israel, e Israel acabava se empobrecendo. Mas Deus chama Gideão quando ele estava malhando trigo no lagar, para despistar os midianitas. O lagar em si não é um lugar de malhar trigo.
o lugar certo para malhar trigo é a eira. Só que ele não tinha mais condições de malhar trigo na eira porque eles sofriam grande opressão. Mas quando eles se voltaram ao Senhor, aí Deus esteve com eles. É o momento que ele chama Gideão. Gideão vem a ter com o anjo do Senhor, quando o anjo diz que Deus era com ele. E Gideão coloca tudo para fora o que estava no seu coração. Mas se Deus é conosco, então por que a gente está sofrendo tanta opressão dos midianitas? Por que o Senhor não nos faz... glória a Deus, aleluia. Por que o Senhor não deixa a gente, os midianitas não deixam a gente em paz? E o anjo do Senhor vem a falar a Gideão: vai na tua fé e vence tu os midianitas. E Gideão, nesse momento, ele olha para si mesmo dentro do seu coração e ele pensa, e ele fala ao anjo do Senhor: mas eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a mais pobre da tribo. Quem sabe, trazendo para os dias de hoje, Gideão não sabia, não se sentia capaz. Assim como eu aqui em cima não me sinto capaz de estar aqui em cima, mas mesmo assim eu estou aqui hoje, pela misericórdia do Senhor Deus. Quem sabe Gideão pensou naquele momento que não era capacitado, mas Deus era com ele. E não era ele que ia fazer, mas sim o Senhor Deus. E Gideão pede uma prova a Deus, que se fosse para ele derrotar os midianitas, então que o Senhor esperasse ali que ele ia trazer uma oferta. E Deus espera ali. Deus espera ali, e Gideão traz um carneiro e traz pão. E coloca no altar e aquilo se consome, porque Deus aceitou a oferta de Gideão, para provar que Deus era com ele. E não havia opressão de midianitas, de povo nenhum, não havia mal nenhum que fosse contra o povo de Israel, quando o povo de Israel se voltava para o Senhor. Mas Gideão, ele mesmo assim, ele ainda não se sente capaz, porque ele ainda estava olhando para o seu coração, ele não estava olhando para o Senhor Jesus. Ele ainda olhava para si mesmo, e na força dele ele não se sentia capaz de derrotar os midianitas, e ele pede mais uma prova ao Senhor. Ele pede que, se fosse para ele derrotar os midianitas mesmo, ele ia deixar um pedaço de lã no orvalho. E se a lã tivesse toda molhada, encharcada e o orvalho seco, ele aceitaria. E assim sucedeu. A lã estava molhada e o orvalho seco. Mas mesmo assim, Gideão ainda não se sente capaz de derrotar os midianitas olhando para si mesmo. E ele pede mais uma prova a Deus. E ele pede que, se fosse para ele mesmo, para ter certeza que se fosse para ele derrotar os midianitas, que o orvalho tivesse molhado e a lã seca dessa vez. E assim isso sucedeu mais uma vez. Então Gideão começa a olhar para o Senhor e começa a ver que não era ele mais, mas sim o Senhor que ia contra os midianitas, ia ferir aos midianitas como se fossem um só homem. Gideão era apenas um vaso, assim como eu sou apenas um vaso, assim como o Guilherme é apenas um vaso, a Thalita, o nosso irmão Paulinho, todos nós somos vasos. Quem faz é o Senhor, não nós. Oh, glória a Deus, aleluia. Então Gideão convocou todas as tribos, a de Zebulon, de Naftali, e assim sucede, para que fossem contra os midianitas com ele. E assim se sucedeu, 32 mil homens
Só que o Senhor naquele momento vem a falar com Gideão: Gideão, reduz esse número, porque quando vocês derrotarem os midianitas com esse número, vocês vão olhar para si e vão esquecer de mim de novo. Então assim sucedeu. Gideão fala que os medrosos e os que tivessem com medo em si fossem para casa. E assim 25 mil homens se foram, sobrando apenas 10 mil. Enfim, mas o Senhor vem a falar com Gideão novamente e fala: ainda está muito grande esse número, Gideão. E quando derrotarem os midianitas, vocês ainda vão engrandecer o coração de vocês e vão esquecer de mim. Então Deus põe Gideão em prova e fala que aquele que fosse descuidado e tomasse a água como cachorro, aquele ele mandaria embora. Mas o que se curvasse e tomasse a água normalmente, aquele ficaria com Gideão. E sobrou apenas 300 homens. Naquele momento, creio eu, não diz a Bíblia, mas bate uma dúvida no coração de Gideão: mas só 300? Só 300? Eu tinha 32 mil, mas 300 homens contra os midianitas, que eram como gafanhotos, vem a dizer a Bíblia, que eram muitos povos. Mas Gideão foi, porque creio eu que quando é o Senhor que nos manda, não é a nossa força, mas sim a dele. Ele que vai fazer, não vai ser nós. E assim se sucedeu. Gideão, mesmo com dúvida no coração, ele foi. E feriu os midianitas grandemente, com 300 homens, fazendo eles fugirem daquela terra e trazendo o reinado a Israel novamente. Só que Gideão, logo após ele vencer, ele falou que ele não queria governar. Ele não queria governar porque no coração dele não era ele, mas sim o Senhor que fazia. E assim se sucedeu. Gideão não reinou naquele tempo. Só que enquanto ele tinha vida, o povo adorava ao Senhor. O povo era com o Senhor. Após se suceder, após Gideão vir a morrer, o povo novamente se voltou a adorar outros deuses. Mas creio eu que Gideão fez a parte dele. Ele buscava, mesmo ele não se sentindo capaz, mesmo ele se sentindo pequeno, o menor da sua casa, ele venceu os midianitas e Deus era com ele. Assim como Deus é com todos vocês, mesmo a gente não se sentindo capaz, mesmo a gente não sabendo orar muitas vezes, porque o próprio Espírito Santo, a própria Bíblia vem a nos falar que nós não sabemos orar. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas mesmo assim Deus nos ama e é com a gente. Quando a gente se volta de todo o nosso coração para Ele, o Senhor vem a trabalhar na nossa vida de uma maneira que é inexplicável aos nossos olhos. E eu creio que cada um aqui é capacitado no seu dom. Pode não ver hoje, mas cada um aqui é um vaso. Enfim, essas são as palavras que eu tinha nessa tarde. Agradeço a oportunidade. Deus seja louvado.